Ben 10 é uma franquia que tem uma gama muito variada de transformações alienígenas, com aparência e poderes diversos, com a mudança de várias séries que a franquia já teve, sendo 5 no total contando com o reboot. O traço e o estilo da arte da franquia mudou drasticamente várias vezes ao longo do tempo. E essas mudanças de traço foram responsáveis por várias mudanças drásticas de design nos personagens, em especial nas transformações alienígenas do Ben. E é pensando nisso que hoje a gente vai comentar sobre as mudanças mais drásticas de design nas transformações em Ben 10. Então, chega comigo aqui, vamos lá. Fala rapaziada, sabedoria na parada. Um dos exemplos mais clássicos de mudança drástica de design é o Besouro, que teve uma alteração radical de supremacia para Omniverse. Ele é um caso bem interessante, porque antes em Supremacia, ele era um ser metálico, parecendo literalmente um robô, nem sequer parecendo um besouro de verdade. E isso fazia com que o nome dele não fosse tão literal assim. Não é à toa que em muitos outros países eles deram um nome totalmente diferente para ele. Afinal, o bicho não ia ter nada a ver com um besouro de verdade. Por exemplo, em francês, o nome dele ficou como Esqualossauro, que tem a ver com algum tipo de mistura com tubarão e dinossauro. Em húngaro, o nome dele significa unicórnio. Em alemão, ele se chama Nashorn, que significa rinoceronte e por aí vai. Entretanto, em Omniverse, a situação muda de figura, porque embora em teoria ele seja o mesmo bicho de metal de antes, ele ganhou um design mais orgânico, por assim se dizer, que agora sim parecia um besouro de verdade. E parece que a gente se deu bem nessa, porque afinal, na nossa tradução, continuou fazendo sentido com o design novo. Também é interessante notar que ele ganhou um tipo de roupa verde que fica colada no corpo. E dá pra ver que o besouro era um alien que eles realmente queriam mudar mesmo. Esse era pra ser o visual original do besouro. O Derek fez esses 4 travões aí por engano, só que ele não sabia que o alien tinha esses poderes de gula. E aí ele desenvolveu o personagem dessa forma, mas acabou não sendo aprovado. A gente vê claramente aqui que esse visual é bem diferente do besouro da versão final que vimos em Supremacia. Então, provavelmente quando chegou em Omniverse, o Derek já queria mudar, porque o próprio besouro em si que ele fez não tinha nada a ver com o besouro que foi pra série, e ele quis mudar um pouco. Ele queria deixar o alien com um visual que combinasse mais com o nome escolhido pra ele, deixando-o mais parecido com um besouro mesmo. Como a gente viu, em outros países não tem dessa, porque o besouro não tinha uma aparência exatamente de um besouro, então isso abria margem pra ter outras interpretações, mas em Omniverse acaba que não tem mais como fazer isso, porque o nome dele em inglês originalmente é Eatle, que é uma junção de eat, que seria comer, e beetle, que seria besouro. E vale lembrar também que o nome dele em inglês é um trocadilho para eat all, que significa comer tudo. Da mesma forma que o XLR8 em americano se pronuncia accelerate, que seria accelerate, né, acelerado. Havia também um brinquedo protótipo disso aí, onde mesmo parecido com o besouro, ele ainda tinha características do design antigo. O Diabrete também foi outra transformação de Supremacia que mudou bastante em Omniverse. Além dele ter ficado mais vermelho, seu nariz ter ficado maior e ele ter ganhado pupilas, ele ganhou roupas inspiradas em aviadores. E o motivo disso é devido à lenda dos Gremlins, que eram ditas como criaturas travessas que sabotavam os aviões dos britânicos durante a guerra. E é legal também de saber que esses óculos na roupa dele são utilizáveis. Ele realmente os usou para sabotar uma máquina, como mostrado no episódio De Volta à Eternidade. Fogo Fato também foi um dos que mudou muito, mas por motivos diferentes. O seu design inicial era normal, muito parecido com o de Supremacia. Então, a sua mudança não foi devido à mudança de traço. O visual dele foi alterado devido a questões de lore. Afinal, ele desabrochou. E desabrochar é um processo natural de evolução da espécie do Fogo Fato, que ocorre de acordo com a maturidade, aparentemente, e que vimos acontecer com o Ben gradativamente no episódio Encantada, com certeza. Nessa forma florescida aí, ele parece mais musculoso e mais alto. Sua pele agora é verde clara, seu rosto agora está amarelo, vermelho e laranja. Suas pupilas sumiram e o seu queixo está mais visível. As suas mãos agora são de cor preta, com 4 garras amarelas, com pontas nos nós dos dedos e buracos amarelos nas palmas, usadas para liberar seus poderes de fogo. E ele tem 6 pontos vermelhos com manchas amarelas, esteticamente lembrando chamas, 2 em cada braço e 1 em cada ombro. Um alien que teve uma mudança de design bem drástica na série de Supremacia Alienígena e que não foi em Omniverse foi o Chama. Antes de tudo, é engraçado perceber que em Força Alienígena, a série antes de Supremacia, o Alan, que era um humano com a capacidade de virar um pironita, que é a espécie do Chama, já mostrava essa mudança de design. Inclusive, na época, ele foi um grande bait, pois além de ser um literal Chama, ele usava distintivo dos encanadores, bem no peito, que na época era idêntico ao Omnitrix, fazendo
fazendo parecer que aquele era o Chama em Força Alienígena. Até no próprio episódio, o Kevin chega a chamar o Alan de Chama Júnior, e já nessa época, o Alan já mostrava esse novo design dos pironitas, tendo essas partes pretas nas rochas, as rochas sendo mais escuras e tudo mais. E essa foi uma mudança tão marcante que permaneceu no visual do Chama de Supremacia até o Omniverse. Outra coisa é que antes o rosto do Chama possuía ligamentos em seus olhos que se ligavam ao fogo em sua cabeça. Porém, em Supremacia, o rosto dele não tem esses ligamentos, e existe uma teoria de que eles fizeram assim para que, caso eles quisessem deixar o Chama como todos os aliens a partir de Supremacia, com os olhos verdes. Com o ligamento nos olhos, isso ficaria estranho, tão estranho quanto deixar o fogo da cabeça dele verde também, que em teoria seria o certo a se fazer com a presença dos ligamentos. Entretanto, parece que em alguns desenhos conceituais dos créditos finais do episódio de Supremacia Alienígena representavam incorretamente o Chama com os olhos verdes. Porém, isso foi algo que foi corrigido posteriormente. A primeira vez que a gente viu de verdade o Chama com essas rochas mais escurecidas não foi nem em Supremacia e nem mesmo com o Alan, mas na verdade foi na versão live action dele do filme Corrida contra o Tempo, onde ele tinha as rochas escurecidas. Até o símbolo do Omnitrix tem diferenças, tendo o que pareciam travões no relógio, lembrando até mesmo as formas supremas, o que não faria sentido nenhum, mas que ele tem por algum motivo. Outra coisa é que ele tem uma literal cabeça de rochas pegando fogo. O Chama original tem uma aparência que faz parecer com que seu rosto seja apenas uma máscara flutuante numa chama. Porém, o filme apenas ressalta o que não dá pra ver no desenho, já que o Chama tem uma cabeça de rochas, e é algo mostrado na série tanto por ele mesmo, quando ele tem as chamas apagadas, quanto pelo morcego mutante pironita do episódio Doutor Animal e o Raio Mutante. No filme 3D Destruição Alienígena também claramente é possível ver uma formação no formato de uma cabeça ali, né? O Diamante foi outro alien que teve mudanças na sua aparência drasticamente por questão de lore, mas especificamente sua cromatização que ocorreu no episódio A Vingança de Vilgax Parte 2, lá em Força Alienígena, com parcelas do DNA Crystal Sapiens do cromático, o deixando com suas pernas e troncos, bem como parte da sua cabeça, todas na aparência das rochas do cromático. Falando agora do próprio cromático, ele também foi um dos mais drásticos de todos, tendo a sua aparência alterada no último episódio de Ben 10 Omniverse e da continuidade Prime, que foi o episódio Um Novo Amanhecer, onde ele tem 3 fragmentos de cristal adicionais em cada ombro e braço, um em cada joelho e 2 nas laterais da cabeça. Os cristais em seu peito e os 4 pequenos fragmentos em suas costas desapareceram. Seu pescoço agora está mais longo e o seu rosto tem um queixo magenta que lembra um protetor bucal, e ele agora fala sem mover a boca. Ele tem mãos de pedras negras com 5 dedos cristalinos magenta. Ele também tem um macacão verde com listas brancas na cintura, manoplas listradas de verde e branco no pulso e pernas. E o símbolo do Omnitrix foi realocado para o seu peitoral direito. Falando um pouquinho agora do Friagem em Omniverse, ele ganhou um redesign que deixou ele mais maromba, digamos assim. Um dos motivos para isso foi o diretor de artes, o Derek J. White. Ele queria que o Friagem se assemelhasse ao personagem Homem-Morcego do Batman lá da DC Comics. Outro motivo para essa mudança é que ele foi redesenhado para parecer uma mariposa de verdade, que é o animal que o Friagem é inspirado. E as mariposas possuem um pelo mais avantajado nessa região do peito. Embora não se arrependesse de ter feito o Friagem parecer musculoso, o Derek afirmou que consideraria redesenhar ele para deixar ele magro se os fãs quisessem. Eu não sei vocês, mas eu prefiro muito mais a versão do Friagem magrinho, tá ligado? O que vocês preferem? Friagem magrinho ou Friagem maromba? Comenta aí. E galera, vamos ser sinceros aqui. É claro que a gente também precisa comentar aquele que provavelmente foi o que sofreu a mudança mais drástica e radical de todos. Eu tô falando do Shock Squad, aparecendo pela primeira vez no especial crossover com o mutante Rex, né? O Shock Squad foi retratado como um alienígena grande e musculoso, parecendo um Yeti. Já em Omniverse, ele parece mais magro e tem um pelo amarelo e preto. Seus dedos das mãos e dos pés ficaram cinzas e ele tinha 4 dedos ao invés de 5. Além disso, ele tem 2 parafusos nas laterais dos pulsos em vez das costas das mãos. E também o Shock Squad tem olhos verdes com pupilas pretas e chifres amarelos em forma de raio. E ele também usa um cinto verde e branco que tem o símbolo do Omnitrix nele. No geral, ele se tornou algo mais inspirado em um pé grande do que em um Yeti, o que faz sentido com o seu nome, que é na verdade um jogo de palavras que contém choque por seus poderes elétricos e Sasquatch, que é um outro nome para pé grande. A razão pela qual o Shock Squad teve que ser completamente reformulado para o Omniverse foi porque a equipe queria que ele se adaptasse melhor ao visual cartoon do show e fizesse sentido ao lado dos outros alienígenas, coisa que o design de Heróis Unidos não era. E por fim, temos algumas transformações que não mudaram completamente assim, mas que tiveram algumas mudanças bem notáveis. O primeiro é o Glutão, que em Supremacia apareceu com uma cor diferente e tons e padrões de pele diferentes do Glutão clássico, coisa que mais tarde foi criado a lore, né, dos glutões
mais turvos e puros em Omniverse em cima disso aí. O Cipó Selvagem que em Omniverse perdeu os 2 olhos nos ombros que ele tinha, o que consequentemente deu uma leve nerfada nele, fazendo com que ele perdesse a sua visão de 360 graus. O Idem ficou menor e ganhou garras semelhantes a topeiras, fazendo ele ganhar a habilidade de escavar. Além de ganhar essas características mais animalescas, ele ficou consideravelmente mais fofo, né? O Nanomech, além de ganhar uma roupa verde e preta, ele deixou de ser um ciclope com apenas um olho e ganhou 4 pequenos olhos. Falando em olhos, o Macaco-Aranha ganhou um par extra de olhos. Antes ele tinha 4 e em Omniverse ganhou 6 olhos, fora aquele cabelo lá de Wolverine. O Ultra T em Supremacia até o Omniverse acabou ganhando um esquema de cores verdes. Ficou bem diferente do original também, mas foi uma mudança muito bem-vinda pra falar a verdade. Aliens como o Frank Strike e a Múmia também mudaram bastante em seu visual. A Múmia com mudanças de roupas, especialmente no seu rosto, fazendo a sua capa ficar num aspecto bem mais fantasmagórico, fora as várias partes pontudas do seu corpo. Esses são apenas alguns exemplos, fora os aliens principais que mais mudaram, de como a franquia realmente teve várias e várias visões criativas de visuais ao longo do tempo, com cada diretor pensando de um jeito diferente do outro. Mas dentre as mudanças de visuais que eu mostrei aqui, quais foram a que vocês mais gostaram e quais foram a que vocês menos gostaram? Comenta aí embaixo, deixa a sua opinião, vamos trocar melhor essa ideia aí. Eu adoraria muito ouvir a sua opinião. Aqui do lado tem outros vídeos que você pode continuar assistindo, que eu tenho certeza que você vai gostar, adorar dos vídeos do canal. Beleza? Galera, muito obrigado por todo o suporte, tamo junto. Eu sou o Lucas Sabedoria, é nóis, Mario Bros, e até mais. Tchau, até a próxima.